Pedro olhava pela janela da sala, observando o sol da manhã banhar a cidade pequena em tons dourados. Os raios de luz dançavam sobre os telhados das casas vizinhas, iluminando os jardins floridos que começavam a ganhar vida. Era uma manhã tranquila, como tantas outras, e a rotina familiar parecia estar em perfeita harmonia. Laura estava na cozinha, preparando o café da manhã com a habilidade que só os anos de convivência poderiam proporcionar, enquanto o aroma do pão torrado e do café fresco se espalhava pelo ar. Tomás, seu filho de 5 anos, ainda dormia, envolto em um manto de tranquilidade que só a infância pode proporcionar. A cena era quase idílica. Pedro apreciava esse momento, essa sensação de normalidade e estabilidade. Ele sempre acreditou que era o alicerce da família, aquele que mantinha tudo funcionando. Afinal, sempre fora assim. Com uma carreira de sucesso na administração de empresas, ele havia construído um círculo social respeitável e consolidado sua posição na comunidade. Sentia-se realizado e, a cada dia que passava, olhava para a vida que havia criado e se sentia grato. No fundo, estava convencido de que tinha tudo sob controle. No entanto, havia uma sutil desconexão entre a imagem que ele projetava e a realidade que se desenrolava em seu interior. Pedro se orgulhava da estabilidade que havia alcançado, da rotina bem estruturada que fazia com que tudo funcionasse perfeitamente. Ele era o tipo de homem que acreditava que a força se demonstrava em ser inabalável, em manter o controle, mesmo quando as coisas ficavam difíceis. E, para Pedro, nada parecia difícil ultimamente. Pelo menos, nada que envolvesse seu papel como provedor e patriarca da família. Pedro, o café está pronto. A voz de Laura o tirou de seus pensamentos. O tom dela era caloroso, familiar, e ele sorriu ao ouvir. Com passos firmes, ele se dirigiu à cozinha, onde o cheiro do café fresco preenchia o ar, misturando-se ao aroma reconfortante do pão quente. Laura estava de pé ao lado do fogão, seus cabelos presos em um coque bagunçado, mas ainda assim ela irradiava uma beleza tranquila. Ao olhá-la, Pedro sentiu uma onda de afeto, lembrando-se de todos os anos que passaram juntos, das lutas que enfrentaram e das alegrias que compartilharam. Laura o olhou de soslaio, notando a expressão pensativa em seu rosto. "Tudo bem?", perguntou ela, com uma leve preocupação no olhar. Sua capacidade de ler Pedro como um livro aberto sempre o impressionou. Pedro acenou com a cabeça, tentando esboçar um sorriso despreocupado. "Sim, só pensando no dia que temos pela frente." Ele se sentou à mesa, a luz do sol filtrando-se pela janela, criando um jogo de sombras e luzes ao seu redor. No entanto, um leve tremor em sua mão ao levantar a xícara de café fez seu coração acelerar por um instante. Ele disfarçou rapidamente, levando a xícara aos lábios, como se isso fosse suficiente para apagar qualquer traço de insegurança. Não era nada, disse a si mesmo. Talvez estivesse cansado demais da correria do trabalho, ou fosse apenas um sinal de envelhecimento. Afinal, já não tinha mais 30 anos. Laura, ao seu lado, percebeu o gesto, mas preferiu não comentar. Havia aprendido ao longo dos anos que Pedro gostava de resolver as coisas por conta própria. Ela tinha a sensação de que havia algo mais por trás da sua atitude, mas optou por respeitar seu espaço, acreditando que ele se abriria quando estivesse pronto. Ainda assim, o pequeno tremor não era uma ocorrência isolada. Nos últimos meses, Pedro havia enfrentado episódios de fadiga extrema, e momentos em que seus movimentos pareciam menos coordenados começaram a se tornar parte de sua rotina. Ignorou tudo, como sempre fez. Para ele, ser forte significava seguir em frente, sem reclamações, mesmo que seu corpo estivesse sussurrando sinais de alerta que ele se recusava a ouvir. Enquanto o café da manhã seguia em um silêncio quase pesado, Pedro se sentia dividido entre a aparência de normalidade e a angústia crescente que se escondia atrás da fachada. Ele observou Tomás dormindo, sem saber que seu pai lutava contra medos invisíveis, e desejou poder proteger o filho da sombra que começava a se aproximar de sua própria vida. Ele queria manter tudo em seu lugar, como sempre fez, mas a pressão interna aumentava a cada dia. Laura o observava de perto, percebendo o leve afastamento emocional nos últimos dias. Embora a vida ao seu redor parecesse serena, havia um subtexto de preocupação que não conseguia ignorar. Os pequenos gestos de Pedro, como a maneira como sua mão tremia ou como ele se perdia em pensamentos profundos, não passaram despercebidos por ela. Havia algo mais acontecendo, algo que desafiava a estabilidade que ambos se esforçavam para manter. Em silêncio, eles continuaram a compartilhar aquele café da manhã,
cada um preso em seus próprios pensamentos, enquanto a vida ao redor prosseguia, alheia às batalhas internas que enfrentavam. A casa, a família, a carreira, tudo parecia bem, mas uma nuvem de incerteza pairava sobre Pedro, como um aviso silencioso de que nem tudo estava sob controle. Algumas semanas depois daquela manhã tranquila, Pedro se encontrava sentado na sala de espera do consultório médico. O ar-condicionado zumbia suavemente, proporcionando um contraste sutil com o calor que se acumulava sob sua pele. Ele podia sentir o suor escorrendo pelas costas, cada gota parecendo um lembrete de sua ansiedade. Ao seu redor, outros pacientes folheavam revistas desatualizadas, mas as palavras nas páginas eram apenas borrões em sua mente. Pedro não conseguia se concentrar em nada além do latejar constante de sua preocupação, uma pulsação que parecia ecoar no tempo e no espaço. Os rostos dos outros pacientes, indiferentes à sua angústia, apenas aumentavam a sensação de isolamento que ele sentia. As semanas anteriores haviam sido uma montanha-russa de incertezas. O tremor em sua mão havia piorado e, agora, a fadiga era esmagadora. Cada movimento parecia um esforço descomunal, como se o peso do mundo estivesse repousando sobre seus ombros. Ele sabia que algo estava errado, mas a ideia de confrontar a realidade era quase insuportável. O que será que está acontecendo comigo? Pensou, as dúvidas se acumulando em sua mente como nuvens escuras. Senhor Pedro, o doutor vai vê-lo agora, disse a recepcionista com um sorriso que parecia ensaiado, como se tentasse transmitir segurança. Pedro levantou-se devagar, cada passo um desafio. Respirando fundo, ele tentou se acalmar enquanto se dirigia ao consultório. A sala estava decorada com tons neutros, mas o ambiente não conseguia dissipar a tensão que pairava no ar. O médico recebeu com um olhar sereno, mas havia uma gravidade que Pedro não conseguia evitar perceber. Após uma série de exames e testes que ele havia feito nos últimos dias, o coração de Pedro estava pesado com a antecipação do que estava por vir. O doutor ajustou os óculos sobre o nariz e folheou alguns papéis, a caneta fazendo pequenos ruídos contra a mesa. Cada som parecia amplificado no silêncio tenso do consultório. Finalmente, ele começou a falar. Pedro, os resultados dos exames indicam algo mais sério do que pensávamos. Você tem esclerose múltipla. As palavras pairaram no ar por alguns segundos, parecendo irreais, como se fossem ecoadas de um lugar distante. Pedro piscou, tentando processar a informação, enquanto sentia seu coração acelerar. Ele havia pesquisado a doença antes de ir ao médico. Sabia que era degenerativa, progressiva e, em muitos casos, incapacitante. Um frio percorreu sua espinha ao se lembrar das descrições que lera: a perda de mobilidade, a fadiga debilitante, a incerteza do futuro. Não era uma sentença de morte imediata, mas o futuro que ele sempre planejara para si e sua família parecia, de repente, desmoronar. Como isso vai me afetar? A voz de Pedro soou distante, como se não fosse dele, cada palavra carregando o peso de um mundo novo e assustador. O médico começou a explicar calmamente os sintomas que ele poderia esperar, os possíveis tratamentos, como a progressão da doença variava de pessoa para pessoa. Mas, para Pedro, tudo soava como um murmúrio distante. Ele balançava a cabeça em silêncio, sentindo um peso esmagador se abater sobre ele. Ele era o pilar de sua família. O que faria Laura? E Tomás? Eles dependiam dele. E agora? A ideia de perder o controle era aterradora, como se ele estivesse se afundando em um mar de dúvidas e medos. Quando Pedro finalmente saiu do consultório, o corredor do hospital parecia interminável. Ele caminhou até o estacionamento em estado de quase torpor, sua mente lutando contra a avalanche de pensamentos confusos. No caminho para casa, Pedro dirigiu automaticamente, os semáforos e as placas de trânsito se tornando borrões enquanto ele se perdia em um labirinto de desespero. O céu estava claro, mas ele se sentia envolto em uma névoa densa e sufocante. Ao chegar em casa, ficou alguns minutos no carro, sem coragem de entrar. Ele olhou pela janela e viu Tomás jogando videogame no sofá, a luz da tela refletindo seu sorriso despreocupado. Era um momento de normalidade que parecia tão distante agora. Ele pensou em contar tudo a Laura, mas algo segurava. O medo de vê-la desabar, o medo de que seu filho o olhasse de uma maneira diferente, o medo de perder o controle. Era como se a verdade se transformasse em uma carga insuportável, e ele não queria que eles carregassem esse fardo. Eu não vou contar ainda, murmurou para si mesmo, a voz quase inaudível. Posso lidar com isso sozinho.
Ele queria proteger a família da dor e da incerteza que agora o cercavam. Quando finalmente entrou em casa, forçou um sorriso quando Laura o recebeu com um beijo suave, os lábios dela transmitindo uma sensação de calor e conforto que ele tanto precisava. Como foi? Ela perguntou, olhando nos olhos dele. Tudo parecia normal, como sempre deveria ser. Mas, agora, ele sabia que sua vida jamais seria a mesma. Pedro sentou-se à mesa, tentando se convencer de que tudo estava bem. Ele se esforçou para manter a conversa leve, discutindo trivialidades enquanto seu coração carregava o peso de um segredo que poderia mudar tudo. O café estava quente, o cheiro reconfortante, mas a cada gole, ele sentia que a normalidade estava se esvaindo, deixando espaço apenas para a incerteza e o medo do que estava por vir. Os dias que se seguiram ao diagnóstico foram um verdadeiro teste para Pedro. Ele manteve sua rotina como de costume, levantando-se cedo, indo para o trabalho e voltando para casa à noite. No entanto, agora, cada uma dessas atividades cotidianas parecia mais difícil, como se o mundo tivesse se tornado mais pesado. Os tremores em sua mão se tornaram mais frequentes, e a cada movimento, Pedro sentia o cansaço se acumulando em seus músculos, um fardo que o tornava mais lento e menos eficiente. Mesmo assim, ele se recusava a ceder à doença ou a contar para Laura e Tomás o que estava acontecendo. O orgulho e o medo se tornaram seus companheiros constantes. Laura começou a notar pequenas mudanças em seu marido. Pedro, que sempre fora tão presente e carinhoso, agora estava mais distante, como se uma barreira invisível houvesse se erguido entre eles. As respostas dele eram curtas, sua voz um pouco mais fria, e ele parecia evitar conversas mais profundas. Laura tentava entender, mas toda vez que perguntava, Pedro desconversava com um gesto casual, como se aquilo fosse apenas uma fase. É só trabalho, ele dizia, ou estou só um pouco cansado. Apesar de perceber que algo estava errado, Laura respeitava o espaço dele. Afinal, em sua própria batalha com a ansiedade, ela também sabia como era difícil compartilhar certas coisas. Tomás, por outro lado, começava a sentir o impacto da distância emocional do pai. Antes, Pedro sempre participava de suas atividades, assistia aos jogos de futebol e ajudava com as lições de casa. Mas agora, mesmo quando estava fisicamente presente, Pedro parecia mais ausente. O garoto não sabia como lidar com o novo comportamento do pai e, aos poucos, começou a se fechar em seu próprio mundo, buscando conforto nas telas dos videogames e em conversas com amigos. Sentia falta do pai, mas não conseguia entender o que estava acontecendo. A falta de conexão o deixava confuso e triste, uma mistura de frustração e impotência. No trabalho, Pedro também sofria. Sua produtividade caiu drasticamente, e os colegas começaram a notar sua falta de energia e envolvimento. Ele, que sempre foi um líder, um homem de quem muitos dependiam, agora lutava para manter a máscara de normalidade. O estresse aumentava a cada dia, e ele se sentia cada vez mais pressionado a manter as aparências. Cada vez que o telefone tocava ou um e-mail chegava com mais uma demanda, o coração de Pedro acelerava e o peso em seus ombros parecia aumentar, como se estivesse carregando o mundo inteiro. Uma noite, após um dia particularmente exaustivo, Pedro chegou em casa e se jogou no sofá, o corpo cansado se afundando no estofado. A sala estava iluminada suavemente pela luz amarelada de um abajur, criando um ambiente aconchegante, mas ele não conseguia se sentir relaxado. Laura, percebendo sua exaustão, sentou-se ao seu lado, sua presença tão familiar e reconfortante. Pedro, precisamos conversar. Eu sei que você está passando por algo. Não pode continuar assim, distante, sozinho. Sua voz estava suave, mas havia uma firmeza ali que Pedro não conseguia ignorar. Ele virou o rosto para ela, sentindo o peso das palavras que ela pronunciou. Pedro sabia que deveria contar a verdade, mas a vergonha e o medo seguravam como grilhões invisíveis. Laura, é só o trabalho. Não quero que você se preocupe. A voz dele soou mais firme do que se sentia, uma tentativa de desviar a atenção da tempestade interna que o consumia. Eu já estou preocupada, Pedro, disse ela, os olhos cheios de preocupação e um toque de tristeza. Você não está sozinho nisso. Pedro sentiu seu coração apertar diante da sinceridade dela. Ele sabia que estava magoando Laura, que suas palavras a feriam. Mas a ideia de abrir-se sobre a doença parecia um ato de fraqueza, e isso era insuportável. Ele queria ser o homem forte que sempre fora para ela, o protetor da família. Se contasse sobre a doença,
Sentia que estaria admitindo uma derrota que ele não estava disposto a aceitar. Abruptamente, ele se levantou. Eu estou bem, Laura. Por favor, me dê um pouco de espaço. O tom de sua voz era mais áspero do que pretendia, e a expressão no rosto dela era de surpresa e dor. Laura o observou sair da sala, seu coração pesado. Ela queria ajudá-lo, mas Pedro continuava a erguer barreiras, como se estivesse se isolando em uma fortaleza construída por medo e orgulho. O abismo entre eles parecia crescer a cada dia, e a insegurança de Pedro apenas acentuava a distância. E assim, Pedro continuava a lutar sozinho, cada vez mais aprisionado em sua própria batalha, sem perceber que, ao tentar proteger sua família da verdade, ele estava apenas se afastando das pessoas que mais amava. A vida seguia, mas a sombra da doença pairava sobre ele, tornando-se um peso cada vez mais difícil de suportar. As semanas se arrastavam, e o distanciamento de Pedro não passava despercebido. O silêncio em casa era palpável, um eco do que um dia fora um lar vibrante. A doença começava a cobrar seu preço não apenas em seu corpo, mas em suas relações. Cada dia parecia uma batalha, e a fraqueza se infiltrava em sua vida de maneiras que ele nunca imaginara. Os tremores em suas mãos se tornaram mais intensos e visíveis, e a fadiga, que antes era um mero incômodo, agora o deixava exausto, como se cada movimento exigisse um esforço sobre-humano. A cada dia, Pedro se olhava no espelho e via um homem diferente, um reflexo de alguém que não reconhecia mais. Laura tentava alcançar o marido, mas Pedro continuava a recuar, construindo muros ao seu redor. Havia dias em que ela se sentia como uma estranha em sua própria casa. Quando ela falava sobre o dia, sobre as pequenas coisas que aconteciam na escola de Tomás ou as novidades do bairro, Pedro a ouvia sem realmente ouvir. Seus olhos se desviavam, sua mente perdida em um labirinto de preocupações e inseguranças. O peso de tentar manter o segredo, combinado com o desgaste físico, fez com que Pedro chegasse ao limite. Numa noite de sexta-feira, depois de mais uma semana em que ele mal trocara palavras com Laura, Pedro se sentou à mesa de jantar, fitando o prato vazio à sua frente. O vazio do prato refletia o vazio que havia se instalado em sua vida. Tomás já havia ido para o quarto, e a casa parecia mergulhada em um silêncio que pesava como chumbo. Laura estava lavando a louça, e o som da água correndo na pia parecia ecoar em sua mente, cada gota um lembrete do que ele estava prestes a fazer. Ele tentava encontrar as palavras que sempre haviam escapado dele, as palavras que ele sabia que poderiam destruir o mundo de sua família, mas que, ao mesmo tempo, pareciam ser a única saída. Laura, ele começou, a voz rouca de tanto guardar o que sentia. As palavras se formavam em sua mente, mas a ideia de pronunciá-las fazia seu estômago revirar. Ela se virou, enxugando as mãos no pano de prato, e olhou para ele com um misto de cansaço e expectativa. O rosto de Laura, iluminado pela luz suave da cozinha, estava marcado pela preocupação. Sim, sua voz tinha uma suavidade que fez o coração de Pedro pesar ainda mais. Pedro respirou fundo, o ar lhe faltando como se estivesse mergulhado em água. Cada parte de seu corpo gritava para não dizer o que estava prestes a dizer, mas a voz da doença, o medo de se tornar um peso para Laura e Tomás, era mais forte do que sua hesitação. Acho que devemos nos separar. As palavras saíram, e o som delas reverberou no ar entre eles, como um eco distante. O silêncio que se seguiu foi quase palpável, cortante. Laura ficou ali, parada, como se suas pernas tivessem perdido a força. O quê? Perguntou, seu tom de incredulidade transparecendo. Ela não conseguia acreditar no que ouvirá, como se a realidade tivesse se distorcido. Pedro evitou seus olhos, olhando fixamente para o prato que ainda estava vazio. Não sou mais o mesmo homem, Laura. Você merece alguém forte, alguém que possa te apoiar, não alguém que vai enfraquecer. Eu não posso mais ser o homem que você conheceu. A fraqueza em sua voz não era apenas física, mas também emocional. Cada palavra que dizia parecia um golpe em seu próprio coração. Ela largou o pano de prato sobre o balcão, sua mente girando em um turbilhão de emoções. Pedro, de onde isso está vindo? Você não está pensando direito. Sua voz tremia, e a confusão a dominava, como se as peças do quebra-cabeça da vida deles estivessem se espalhando sem ordem. Eu estou, sim. Pedro estava lutando para manter a compostura, mas a verdade era que ele se sentia em um abismo. Laura, eu não quero que você fique presa a alguém que vai ficar doente, que vai precisar de cuidados. Não é justo com você.
Ele queria se convencer de que estava fazendo o que era certo, mas a realidade do que estava dizendo pesava sobre ele como uma âncora. Os olhos de Laura começaram a se encher de lágrimas. Você está me dizendo que quer o divórcio porque acha que eu não vou aguentar cuidar de você? Sua voz estava trêmula, cheia de dor e um desespero silencioso. Pedro, eu sou sua esposa. Nós prometemos ficar juntos na saúde e na doença. Por que você está tentando me afastar? Pedro se levantou bruscamente da cadeira, o movimento abrupto ecoando no ambiente silencioso. Porque eu não quero que você veja o que vai acontecer. Eu não posso te arrastar comigo nessa. Ele sentia que estava desmoronando, sua vontade de proteger Laura transformando-se em um ato de fuga. Laura ficou em silêncio por um momento, absorvendo o que Pedro dissera. Seus olhos, que antes estavam cheios de tristeza, agora mostravam uma mistura de choque e indignação. Você realmente acha que eu não sou forte o suficiente para isso? O desafio em sua voz era como uma lâmina, cortando através da confusão. Pedro desviou o olhar, incapaz de encará-la. Ele não sabia o que responder. Só sabia que não podia suportar a ideia de ser um fardo para ela, de vê-la definhar junto com ele. Mas Laura tinha outra resposta, uma resposta que Pedro não esperava. Pedro, ela disse calmamente, enxugando as lágrimas que agora escorriam pelo seu rosto. Eu também tenho algo para te contar. Laura respirou fundo, tentando encontrar coragem nas palavras que estava prestes a dizer. O silêncio entre eles era ensurdecedor, uma barreira invisível que parecia se expandir a cada segundo. Pedro estava sentado à mesa, seus olhos perdidos em um ponto distante, enquanto sua mente parecia navegar por uma tempestade de dúvidas e medos. Ela sabia que precisava compartilhar sua verdade, mesmo que isso a fizesse parecer vulnerável e exposta. Pedro, ela começou, sua voz tremendo ligeiramente, como uma folha balançando ao vento. Antes de falarmos sobre o divórcio, eu preciso que você saiba que eu também tenho uma batalha para enfrentar. A hesitação a fez pausar por um momento, observando a expressão de confusão e preocupação que se formava lentamente no rosto dele. Eu sofro de transtorno de ansiedade. A reação de Pedro foi imediata. Ele a olhou, os olhos arregalados em busca de compreensão. O que você quer dizer com isso? A confusão na voz dele refletia o choque que a notícia causará. Laura se aproximou, decidida a não desviar o olhar. Sabia que essa conversa poderia mudar tudo entre eles. Há anos, eu venho lidando com isso, disse ela, a voz um pouco mais firme agora. Sempre tive medo de que, se você soubesse, você se preocuparia ainda mais comigo. Pensei que, se eu mantivesse tudo sob controle, você não precisaria se preocupar com mais nada. Ela hesitou novamente, as palavras pesadas como pedras. Mas agora, ao ver você se afastar, percebo que essa estratégia não funcionou. Na verdade, só nos afastou ainda mais. Pedro sentiu um nó na garganta. Ele estava tão focado em sua própria luta que não percebera a dor que Laura carregava. Por que você não me disse antes? A dor e o arrependimento eram evidentes em sua voz. Nós poderíamos ter enfrentado isso juntos. Eu não queria ser um fardo para você, Laura respondeu, as lágrimas escorrendo pelo rosto, deixando um rastro de fragilidade em sua expressão. Eu pensei que, se você visse que eu estava forte, você se sentiria mais à vontade para ser vulnerável. Mas eu percebi que isso não faz sentido. A verdade é que estamos ambos lutando, e precisamos um do outro. O peso das palavras de Laura caiu sobre Pedro como uma avalanche, enterrando-o sob a realidade de sua situação. Ele sentiu o chão sob seus pés se desfazer, a consciência de que havia se afastado da pessoa que mais amava o consumia. Em vez de ser a âncora que ele sempre quis ser, havia se tornado um homem que afastou a única pessoa que poderia ajudá-lo a suportar o peso da sua doença. Ele se lembrou dos momentos em que se sentiu sozinho, apenas para perceber que Laura também estava enfrentando sua própria solidão, um eco de dor que reverberava em ambos. Eu sinto muito, Laura, ele murmurou, o coração apertado e a voz cheia de remorso. Eu pensei que estava fazendo o melhor para nós, mas só me afastei de você. Ela se aproximou dele, segurando suas mãos delicadamente, como se quisesse transmitir toda a força que ainda havia dentro dela. Podemos superar isso juntos. Não precisamos nos separar. Precisamos conversar, ser honestos um com o outro. É isso que um casamento é, não é? Apoiar um ao outro nas dificuldades. Pedro sentiu o calor da mão dela sobre a sua,
Um toque que despertou nele uma sensação de esperança. O medo e a insegurança que o dominaram nos últimos tempos começaram a se dissipar lentamente, como névoa sendo varrida pelo sol. A ideia de se afastar de Laura parecia cada vez mais insensata, uma escolha que apenas os afastaria ainda mais. Ele percebeu que não poderia continuar nesse caminho de negação e solidão. Você está certa, ele finalmente disse, a voz mais firme, preenchida com um novo propósito. Não quero me separar. Quero enfrentar isso com você. As palavras saíram com mais clareza, como se um peso tivesse sido levantado de seus ombros. Laura sorriu através das lágrimas, um sorriso que brilhava como uma luz na escuridão. Então vamos fazer isso. Vamos nos apoiar, juntos, por tudo que está por vir. Sua determinação ressoava em cada palavra, uma promessa de que, independentemente das dificuldades, eles estariam lado a lado. Com um novo senso de determinação, Pedro sabia que tinha que abrir seu coração e compartilhar sua luta. Ele precisava ser sincero sobre o que estava passando, para que pudessem começar a reconstruir a confiança que havia se perdido. E, pela primeira vez em semanas, ele sentiu que havia uma luz no fim do túnel, um caminho a ser trilhado juntos, em vez de um abismo de solidão e medo. Nos dias seguintes, Pedro e Laura se dedicaram a abrir seus corações um para o outro. O diálogo que havia faltado começou a fluir como um rio que, finalmente, quebrava as barreiras de pedras que o restringiam. As conversas, antes carregadas de silêncios e mal-entendidos, agora eram repletas de sinceridade e vulnerabilidade. Pedro começou a compartilhar suas angústias sobre o diagnóstico, os medos que o atormentavam ao pensar na doença e como isso afetava sua visão do futuro. Cada palavra que ele proferia parecia aliviar um pouco do peso que carregava, como se cada sílaba se transformasse em um tijolo a menos na construção de sua insegurança. Laura, por sua vez, contou sobre suas lutas diárias com a ansiedade e como isso a fazia sentir-se isolada, mesmo entre as pessoas que amava. Eu sempre me preocupei em ser uma carga, então, em vez de compartilhar, me trancava em mim mesma, ela admitiu, a voz tremendo levemente, mas firme. Mas agora vejo que precisamos estar um ao lado do outro. A vulnerabilidade em sua voz era uma ponte que ligava suas experiências, e, ao compartilhar, Laura sentia que estava construindo um espaço seguro onde ambos poderiam ser autênticos. A conexão que ambos estavam restaurando era palpável, como se uma nova luz tivesse sido acesa na casa. O lar, antes marcado por um silêncio pesado, agora ressoava com conversas sinceras e risos suaves. Tomás, que estava observando tudo de longe, sentiu a mudança no ar. Ele não entendia todos os detalhes, mas notou que a atmosfera em casa estava mais leve, como se um véu escuro tivesse sido removido. A tensão que pairava antes, como uma sombra, havia se dissipado um pouco, e isso o fez sentir-se mais seguro. Ele sorria ao ver os pais interagindo de maneira tão afetuosa, e a esperança de que tudo voltaria ao normal começava a florescer dentro dele. Naquele fim de semana, Pedro decidiu que era hora de enfrentar a situação de uma forma mais ativa. Ele procurou um grupo de apoio para pessoas com esclerose múltipla e trouxe a ideia para Laura. Quero que nós dois participemos, disse ele, suas palavras cheias de esperança. Assim, podemos entender melhor o que estou passando e como lidar com isso juntos. Sua empolgação era contagiante, e Laura sentiu um impulso de apoiar a iniciativa. Laura sorriu, seus olhos brilhando. Isso é uma ótima ideia, Pedro. Vamos fazer isso. Quero aprender o máximo que puder e estar ao seu lado. A decisão de enfrentar a situação juntos solidificou a nova base de confiança que estavam construindo. O grupo de apoio se reunia em uma sala aconchegante de um centro comunitário local, as paredes decoradas com pinturas vibrantes que refletiam a diversidade de experiências e emoções. Quando entraram, Pedro sentiu um misto de nervosismo e alívio. Era a primeira vez que se juntava a outras pessoas que compreendiam sua luta. Laura estava ao seu lado, segurando sua mão, dando-lhe a força que ele precisava. O toque dela era um lembrete constante de que ele não estava sozinho nessa jornada. As reuniões eram cheias de histórias tocantes, risos e lágrimas. As experiências de outros membros ajudaram Pedro a ver que não estava sozinho na sua luta. Cada relato ressoava com sua própria dor, mas também com a resiliência que todos compartilhavam. Ele começou a se abrir mais, compartilhando suas próprias experiências. A cada encontro, sentia que sua conexão com Laura se aprofundava. Ela o observava com atenção, e, em seus olhares, ele via um entendimento mútuo que antes parecia inatingível.
À medida que os dias se transformavam em semanas, a relação deles florescia novamente. Pedro começou a perceber que a doença não definia quem ele era. Era uma parte de sua vida, sim, mas não a única. Com o apoio de Laura e do grupo, ele se sentia mais forte do que nunca. As conversas que antes eram repletas de medo e incerteza agora se tornavam diálogos sobre superação e esperança. Em um dos encontros, Pedro fez uma apresentação sobre como o apoio emocional é vital na jornada de qualquer pessoa que enfrenta uma doença. Ele olhou para Laura durante a apresentação e viu o orgulho em seu rosto, um brilho que refletia a admiração que ela sentia por ele. Nós estamos juntos nisso, ele disse, a voz firme e clara, cada palavra preenchida com um novo senso de propósito. E eu estou aprendendo que é ok não estar bem às vezes. O importante é ter pessoas ao seu lado. Laura sorriu, sentindo seu coração se encher de esperança. O clima na sala era de apoio mútuo, com olhares de compreensão e encorajamento sendo trocados. As palavras de Pedro ecoaram como um mantra, reafirmando a força que encontraram um no outro. Laura sabia que essa jornada seria cheia de desafios, mas, agora, havia um novo senso de esperança em seus corações. A reconciliação que haviam alcançado não era apenas sobre cura, era sobre amor, aceitação e a força de enfrentar as adversidades juntos. Ao deixar a reunião, Pedro e Laura se entreolharam, um entendimento silencioso passando entre eles. Estavam prontos para encarar o que viesse, lado a lado, e isso, por si só, era uma vitória. Enquanto Pedro e Laura continuavam a se aprofundar na nova dinâmica de apoio mútuo, a vida diária tinha suas próprias demandas, que não podiam ser ignoradas. O trabalho de Pedro, embora desafiador, estava se tornando mais difícil com os sintomas da doença. O cansaço e a falta de concentração tornaram-se constantes, criando um cenário complicado para ele. Ao entrar no escritório, ele sentia um peso crescente nos ombros, como se cada passo fosse um esforço adicional. Mesmo sabendo que seus colegas estavam cientes de seu diagnóstico, muitos não compreendiam totalmente a gravidade da situação, e isso apenas intensificava sua insegurança. Em uma reunião importante com a equipe, Pedro percebeu que estava lutando para acompanhar a conversa. O discurso fluía ao redor dele, como se as palavras fossem bolhas que estouravam antes de ele conseguir agarrá-las. O esforço para se manter focado exigia toda a sua concentração, e ele se pegou olhando para os rostos de seus colegas, tentando decifrar se os olhares de preocupação eram por sua saúde ou por sua performance. Essa incerteza o fez sentir-se cada vez mais isolado em meio ao grupo. A pressão do trabalho começou a afetar seu estado emocional. A sensação de estar perdendo o controle sobre sua vida aumentou a cada dia. Quando voltou para casa, exausto, tanto física quanto emocionalmente, Lauro recebeu com um abraço caloroso, mas ele não tinha ânimo para compartilhar os desafios que estava enfrentando. Ele se sentia como se estivesse carregando um fardo invisível, um peso que não queria despejar sobre ela. Naquela noite, enquanto tentava relaxar no sofá, Pedro se viu mergulhado em pensamentos tumultuados. Ele estava cercado por um mar de incertezas. E se eu não conseguir fazer meu trabalho? E se não puder mais sustentar minha família? O que vai acontecer com Laura e Tomás? Esses pensamentos foram se acumulando, como nuvens escuras em sua mente, obscurecendo sua visão e inundando-o com uma sensação de desamparo. Laura, percebendo a mudança de atitude de Pedro, começou a se preocupar. Ela se sentou ao lado dele, tocando seu braço suavemente, como se quisesse ancorá-lo na realidade. Pedro, o que está acontecendo? Você parece distante. Sua voz era uma mistura de preocupação e ternura, um convite para que ele se abrisse. Ele hesitou, mas a pressão interna estava se tornando insuportável. Laura, eu estou preocupado com o meu trabalho. Sinto que não estou dando conta. Às vezes, é como se a minha mente estivesse me traindo. Não sei por quanto tempo vou conseguir continuar assim. As palavras saíram em um turbilhão, e ao pronunciá-las, Pedro sentiu uma leveza momentânea, como se estivesse libertando um pouco da carga que carregava. Laura olhou nos olhos dele, compreendendo a profundidade de sua luta. Você não precisa fazer isso sozinho. O trabalho não define quem você é. Nós vamos encontrar uma solução juntos. E, se necessário, podemos explorar outras opções, como adaptar seu horário ou até mesmo considerar um novo emprego. Sua firmeza era um baluarte contra os medos que ameaçavam invadir a mente de Pedro. A ideia de um novo emprego assombrou Pedro. Ele nunca tinha pensado nisso.
A estabilidade que seu trabalho proporcionava era algo que sempre valorizou. Eu só não sei se estou pronto para isso, Laura. E se eu falhar? E se as pessoas ao meu redor não me levarem a sério por causa da minha condição? Sua voz tremia, e ele olhou para baixo, evitando contato visual, como se isso pudesse proteger sua vulnerabilidade. Laura apertou a mão dele, trazendo de volta a realidade. Você é capaz de muito mais do que imagina, Pedro. E nós estamos aqui um para o outro. Vamos juntos, não importa o que aconteça. Suas palavras eram um fio de esperança que se entrelaçava com a determinação que começava a despertar dentro dele. Pedro sentiu um calor crescer dentro dele, uma centelha de esperança começando a surgir. A luta não era apenas dele, era de toda a família, e juntos, poderiam enfrentar qualquer desafio que a vida lhes apresentasse. Com um novo ânimo, Pedro decidiu que não iria mais deixar o medo ditar suas ações. No dia seguinte, ao acordar, ele se sentiu mais determinado. O sol iluminava o quarto, e a luz parecia simbolizar uma nova perspectiva. Durante uma reunião com seu chefe, expressou suas preocupações sobre a carga de trabalho. Sinto que não estou conseguindo dar conta da quantidade de tarefas que estão sendo atribuídas a mim, disse ele, sua voz firme. Gostaria de discutir a possibilidade de uma redução nas horas, ou até mesmo a opção de trabalho remoto em alguns dias da semana. Ele não esperava a resposta positiva do chefe, que se mostrou compreensivo e disposto a ajudar. Enquanto saía da reunião, um sorriso de satisfação se formou em seu rosto. Ele havia tomado uma atitude, e isso representava mais do que apenas uma mudança em seu trabalho. Era um passo significativo em direção ao controle que tanto desejava recuperar. Ele estava lutando por si mesmo e por sua família, e isso era o que realmente importava. Ao voltar para casa, uma sensação de alívio tomou conta dele, como se um peso tivesse sido tirado de seus ombros. Ele estava pronto para enfrentar o futuro, com Laura ao seu lado, prontos para encarar o que viesse. Após a conversa com seu chefe, Pedro sentiu uma onda de alívio percorrer seu corpo. Ele não apenas havia expressado suas preocupações, mas também recebido apoio. A sensação de ser ouvido e compreendido era revitalizante, como se um peso que carregava há tempos estivesse finalmente sendo aliviado. A cada passo que dava em direção à saída do escritório, ele se sentia mais leve, e a ideia de um novo equilíbrio entre trabalho e saúde começou a tomar forma em sua mente. Ao retornar para casa, a expectativa crescia dentro dele. Ele sabia que Laura ficaria animada com a notícia, e isso motivava ainda mais. Assim que entrou, viu-a na cozinha, organizando o jantar. O cheiro do prato que ela estava preparando enchia o ar, criando um ambiente acolhedor e familiar. Oi, amor. Laura chamou, sorrindo ao vê-lo. Pedro se aproximou, segurando a respiração por um breve momento antes de soltar a notícia. Eu conversei com meu chefe hoje, disse ele, um brilho de esperança em seus olhos. Ele concordou em ajustar minha carga de trabalho. Vou poder trabalhar de casa algumas vezes por semana. Laura virou-se rapidamente, os olhos brilhando de orgulho e alegria. Isso é incrível, Pedro. Estou tão feliz por você. Essa é uma grande conquista. Ela avançou em direção a ele, envolvendo-o em um abraço caloroso, e Pedro sentiu a energia positiva que emanava dela. Esse momento de conexão era exatamente o que ele precisava. Uma confirmação de que, mesmo em meio à luta, havia um caminho a ser seguido. Sentindo-se fortalecido, Pedro decidiu implementar mudanças em sua rotina. Ao invés de se afundar no estresse do trabalho, começou a dedicar tempo para se cuidar. Ele reservou momentos para exercícios leves e meditação, buscando sempre um equilíbrio entre suas responsabilidades e seu bem-estar. Participar das sessões do grupo de apoio tornou-se uma prioridade, e cada pequeno passo que dava era uma vitória, uma afirmação de que estava no caminho certo. Tomás, ao notar a nova energia do pai, ficou animado. Um dia, ele entrou na sala com uma ideia. Pai, que tal jogarmos futebol no parque? Você ainda pode correr, certo, papai? A solicitação do filho trouxe um sorriso ao rosto de Pedro, mas ele hesitou por um momento, refletindo sobre suas limitações. No entanto, a vontade de se conectar com Tomás superou suas preocupações. Claro, Tomás. Vamos jogar. As palavras saíram com uma convicção renovada. Aquela manhã no parque se transformou em um dos momentos mais felizes que Pedro havia vivido nos últimos meses. Ele e Tomás correram pelo campo verdejante, rindo e chutando a bola.
Cada risada ressoava como um lembrete de que ainda havia vida em meio aos desafios. E mesmo com os limites que a doença impunha, Pedro se sentiu mais vivo do que nunca. A liberdade do ar fresco e a alegria de estar com seu filho foram como um bálsamo para sua alma. Com o passar do tempo, o esforço de Pedro para se adaptar à nova rotina começou a surtir efeito. Ele percebeu que, mesmo com os desafios, sua qualidade de vida melhorava. As tremedeiras diminuíam um pouco, e ele começou a entender melhor sua condição, o que lhe permitiu aceitar e lidar com os altos e baixos da doença. A jornada estava longe de ser fácil, mas ele se sentia mais capaz de enfrentar o que viesse. Durante um encontro do grupo de apoio, Pedro teve a oportunidade de compartilhar sua história. Sentado em um círculo com pessoas que enfrentavam batalhas semelhantes, ele se sentiu à vontade. Apoio é fundamental. Aprendi que não precisamos passar por isso sozinhos, disse ele, sentindo-se fortalecido a cada palavra. Estamos todos juntos, e isso faz toda a diferença. A reação do grupo foi inspiradora. Outros membros compartilharam suas próprias experiências, e Pedro se viu cercado por uma comunidade de pessoas que o entendiam. As histórias que ouviu, repletas de desafios e vitórias, ecoaram em seu coração e mente. Ele percebeu que, embora a jornada fosse longa e difícil, não estava sozinho. As experiências de cada um proporcionavam novas perspectivas e incentivos para seguir em frente, e o sentimento de solidariedade se intensificou. Laura sempre esteve ao lado dele, oferecendo amor e compreensão. A reconexão entre eles trouxe um novo sentido à relação. Com cada conversa, cada momento compartilhado, ambos se sentiram mais próximos do que nunca. Eles se tornaram um exemplo para Tomás, que estava aprendendo a importância da resiliência e da união familiar em tempos difíceis. Em um jantar à luz de velas, Tomás, em sua inocência, comentou: "Vocês são como super-heróis. Sempre juntos, não importa o que aconteça." Aquilo fez Pedro e Laura sorrirem, sabendo que estavam no caminho certo. Com a aceitação e o apoio mútuo, Pedro começou a se sentir mais otimista em relação ao futuro. Ele sabia que a esclerose múltipla era uma parte de sua vida, mas não permitiria que isso o definisse. Ele estava determinado a viver plenamente, abraçando cada momento com sua família, e a cada passo, sentia que estava não apenas enfrentando a doença, mas redescobrindo sua própria força.